Fala galerinha do Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma live e hoje é com um amigo. Cara, é meio difícil eu falar desse cara, é um cara extraordinário, um cara que eu tive o prazer de estudar juntos, compartilhar dia a dia durante um ano e meio. Fizemos pós-graduação em jornalismo esportivo, um cara extrovertido, divertido, todo tipo de adjetivos, de subjetivos. Ixi, se eu ficar falando, eu vou falar a noite inteira desse cara sensacional. Leandro Massoni Ilhéus. Aí, cara. Depois que a gente fez a faculdade, ele fez o livro e ele vai estar aqui hoje para contar sobre o livro do Nacional de 100 anos. Já está presente, já chamou e vamos chamá-lo aqui para... Por essa noite aí, o nosso convidado. Vem pra cá, meu velho. Opa! Aê! Fala, Dodô, como é que você Boa tá, meu noite. amigo? Boa noite, Um meu abraço irmão. também. Tudo bem Opa, contigo? tudo bem, graças a Deus, e boa noite também a todos os ouvintes, telespectadores e quem acompanha o Hora H Esportes aí com você. Ô, cara, é um prazer enorme. Eu tava até brincando aqui antes de você entrar que eu tive o prazer de estar contigo durante um ano e meio, quase todos os dias. Nós estávamos juntos e estudando naquela situação complicadíssima, várias resenhas, várias Todo situações. final de aula tinha uma resenha, né? Puxa vida, Não podia cara, ter, não podia faltar, né? momentos incríveis, né? Nós vivemos ali, momentos incríveis, cara, que vai ficar Uhum, para a história da vida, né? Depois fica para a história da vida. E sim, logo depois aí você conseguiu, né, velho? O que você tanto sonhava, que era conseguir fazer um livro. Olha quem entrou na live aí, ó. exatamente. Olha quem entrou na live aí. Mandar um Opa, abraço pro meu amigo João Paulo, ponta esquerda de Guarani e Corinthians. opa, aí sim, hein? Esse é parceiraço. Cara, nós vamos falar de Nacional aqui hoje, do livro. E agora há pouco, uma meia hora atrás, o Tuca Guimarães, que é o técnico atual do Nacional, me convidou para quinta-feira para intermediar uma live que ele vai fazer com alguns atletas, algumas. Só que infelizmente eu tenho live, cara. Fiquei até constrangido para falar não para ele, porque é um cara Uhum. parceiro, amigo, e Sim, fiquei até meio desconcertado, mas ele falou que não esquecerá de mim das próximas e assim que pintar. Eu só coloquei essa situação porque ele é o atual técnico do Nacional, né? sim. E o Tuca eu conheci ele, né? Na época que eu estava fazendo o livro, né? Ele foi um dos entrevistados e foi até um dos últimos técnicos que, inclusive, conseguiu O acesso, ter né? grandes resultados com o Nacional, né? Principalmente o acesso a A3 em 2017, que foi uma grande festa, e o quase acesso da Série A2 para a Série A1, que foi em É, 2008, né? isso mesmo. Que assim, bateu na trave, acabou terminando em quinto lugar o Nacional, uma pena. Verdade. Há pouco tempo atrás aí ele participou do meu programa a respeito da minha história. Eu fui lá na casa dele, foi um bate-papo descontraído. É um cara Uhum. super inteligente, muito inteligente. Um cara que estuda, que é mais ou menos o que o Fernando Diniz faz com o São Paulo hoje. Mais ou menos é o que o Tuca Guimarães segue a mesma linha. Os dois vieram do futsal, então eles seguem a mesma linha do futsal. Bom, vamos comentar agora. Estamos presentes aí com o Leandro Massoni Ilhéus. O Leandro Massoni que vai falar um pouco aí. Lê, conta um pouquinho da sua história, assim, de como você foi parar no jornalismo, cara. Cara, o jornalismo bem intrigante, porque eu sempre gostei de escrever. Sou apaixonado por isso, pela escrita, e desde a época da escola, e aí eu fui estudar jornalismo na Unip, na Vila Guilherme. Eu sou da Vila Maria, né? Zona Norte, com muito orgulho, né? E eu estudei lá, fiz os 4 anos de jornalismo, tirei meu diploma, tudo certinho.
Mas, assim, não só o jornalismo, mas o futebol entrou na minha vida logo no último ano da faculdade, né? E daí nisso é que surgiu toda a minha história com o Nacional, né? Uhum. No último ano, Dodô, eu estava na faculdade de jornalismo terminando e era a época do nosso TCC. E a gente precisava de um tema, eu estava com um grupo de amigos na época que gostava muito de futebol, mas a gente tinha decidido, primeiramente, que a gente ia fazer um trabalho sobre o Zé do Caixão. A gente ia fazer um documentário sobre o Zé do Caixão, cara, você acredita? Aí é pra enfiar o pé na cova mesmo, Porra, cara. não, totalmente, né? Porque, assim, um dos nossos colegas, ele era cinéfilo, o Paulão, né? O Paulão morava perto de mim e tudo mais, e ele adorava cinema, e eu e ele, a gente tinha essa ideia de fazer, assim, alguma coisa relacionada ao audiovisual e tudo mais. Daí eu entrei em contato com a filha dele e tem toda uma história, né? Que eu falei com ela e tudo mais, fiquei quase 1h30 falando com a filha dele, do Zé do Caixão, que é a Liz Vamp. E aí, quando terminou o papo, quando estava terminando o papo, ela, né, evidentemente, eu falei sobre a questão da entrevista, como que ia rolar e tudo mais, né? Tinha explicado todo o projeto para ela, o que a gente estava pensando. Aham. E só que aí o que aconteceu? Até por uma questão financeira, né? Ela pediu, né, uma contribuição financeira e tudo mais. Eu não vou revelar aqui, né, quanto O que foi, né, para valor, não né? ficar muito embaraçoso, né? A gente, infelizmente, né, a gente acabou engavetando ou encaixotando o projeto. E aí a gente partiu para o Nacional. Na verdade, o Nacional, cara, ele surgiu quando o Paulão, ele tinha dado essa ideia pra gente. Pô, por que a gente não faz sobre o Nacional? Assim, do nada surgiu Nacional. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas o que tem de interessante nesse clube? Eu gostava muito de comentar sobre futebol, falar sobre futebol. Sempre gostei de Uhum. pesquisar história, sempre fui muito curioso. Daí, assim, eu falei, meu, o que vai ter de interessante para falar do Nacional? E aí, até a emoção foi tão grande que o celular até tombou. Pô, né? Mas eu Travou quebrei aí. a cara quando eu comecei a pesquisar sobre. Aí. Como diria na época da nossa pós, travou o cérebro aí. Subiu a tela azul. Tra- Travou o cérebro aqui do celular. Mas aí, assim, eu quebrei a cara quando eu comecei também para a Hum. cidade de São Paulo e, por que não dizer também para o Brasil, né? É, e aí eu comecei a ver o quanto que ele tem de relação, e principalmente o Charles Miller, o quanto que esses dois, né, tanto Nacional antes a SPR, né, quanto Aham. o Charles Miller, eles tinham de importância para a cidade de São Paulo e para o desenvolvimento dela através da primeira companhia ferroviária que veio através do Barão de Mauá, que Uhum. era o Irineu Evangelista de Souza, que trouxe, né, todo o empreendimento da SPR da Inglaterra para o Brasil em 1867, né? Aí depois é que vem a surgir o Charles Miller, né? O Charles Miller ele vem em 1894, porque o que acontece? Antes dele voltar aqui para o Brasil nesse ano, o que acontece? Ele era jovem, menino e tudo mais, e assim, os pais dele encaminharam ele para Inglaterra, né? Para viver um período de estudos por lá, sabe? Porque era muito Uhum. comum aqui, as famílias aqui do estado de São Paulo, as tradicionais famílias brasileiras, né? Enviarem seus filhos para lá, para ter esse período de estudos, porque eles tinham condição. Uhum. E nisso, o Charles Miller, ele acabou descobrindo futebol, acabou gostando do esporte, ele foi até, por várias vezes, congratulado lá no Bannister School, né? Que foi aonde ele passou a maior parte da vida dele, assim, estudantil, né? Com os estudos e tudo mais. E quando ele voltou aqui para São Paulo, né? Ele era, inclusive, da região do Brás. E quando ele voltou para São Paulo em 1894, o pai dele, que
foi um dos superintendentes da SPR, trabalhou com grandes cargos lá dentro, e já tinha falecido. Mas ele acabou herdando um lugar lá na SPR como funcionário. Um dos entrevistados, que foi o John Mills, ele tinha comentado para mim que um dos primeiros serviços dele foi o almoxarifado, esses serviços mais assim, braçais, digamos assim. E daí, quando ele começou a perceber que tinha toda aquela inglesada, quer dizer, inglesada não, porque a maioria dos funcionários, né, ou dos primeiros funcionários, já havia se radicalizado aqui no Brasil, né? A empresa é de origem britânica, né? Tinha sua sede lá na Estação da Luz, que ainda vou falar depois sobre ela. E aí, quando ele começou a perceber que tinha esses funcionários e não tinha uma atividade lúdica para eles, foi aí que ele chegou neles e falou, e aí, vamos jogar bola? Quer dizer, ele não falou assim, mas ele deu essa ideia do futebol para eles. Sim. E aí, em 14 de abril de 1895, é que ele conseguiu fazer a primeira partida de futebol lá na Várzea do Carmo. Caramba, cara. Para você ver como que até o pessoal brinca, né, que o Brasil é o país do futebol, mas para quem não sabe, o futebol veio da Inglaterra. E, sim, assim, as origens vieram da Inglaterra. Sim. E o Brasil abrasileirou, aperfeiçoou o futebol, né? E se tornou esse monstro sagrado que, infelizmente, nos tempos atuais está se perdendo, né? A essência do futebol brasileiro. Infelizmente, devido a várias lives que eu faço aí, Lê, a maioria dos jogadores fala que estamos perdendo a essência devido ao Brasil querer copiar a Europa. Sendo que o Brasil era quem mostrava para a Europa a diferença, entendeu? E hoje eles querem copiar. E quando copia, meu amigo, copiar o quê? Se você é o diferencial, entendeu? Você vai copiar o quê? Então, o problema é esse. Ó, o Carlos Marcelo aí, ó, um abraço ao Leandro, grande garimpeiro da história do NASA. É o professor Marcelo, da época da pós, lembra? Ah, o Marcelo, poxa vida. Ô, professor. Grande parceiro aí nosso, pô. Pô, eu acho que ele nem se ligou que sou eu aí que tô na live. Não, acho que ele deve ter se ligado, sim, porque eu falei pra ele, sim. Brincadeira. Mas, Dodô, esse ponto que você falou é interessante, porque, assim, o futebol, ele passou por vários desenvolvimentos ao longo de sua história. Ele começou, ele teve o seu aprofundamento, claro, na Inglaterra, mas, assim, ele remonta suas origens no período da China Antiga, que tem toda uma história de que os guerrilheiros pegavam as cabeças dos seus inimigos depois das batalhas para chutar, né? Para chutá-las. Era o Jutsu, né? Que se dizia, né? Inclusive tem livros assim interessantes que falam sobre. Mas assim, de uns tempos para cá, né? E é engraçado, a gente acabou exportando esse esporte que foi o futebol. A gente melhorou ele, né? Através dos nossos talentos. Só que hoje em dia, a situação que a gente observa é que cada vez mais a gente quer deixar um contexto europeu para o futebol, que eu não sei como é que eu posso dizer isso, mas assim, quer dar uma europeizada, sabe, no futebol, eu sei. Digamos assim. Para falar a verdade, o Brasil ele quer mostrar para a Europa que ele existe, mas ele não precisa mostrar para a Europa que ele existe, que a Europa já sabe que ele existe. Entendeu? E aí é o maior pecado que o Brasil está fazendo. O Brasil está dando um tiro no pé, no sentido de querer mostrar uma coisa que ele já ele não tem que mostrar nada para ninguém, entendeu? Principalmente pelos títulos. Vou mandar um abraço aí para a Maia aí, ó, que é uma armadora de handebol, que segunda-feira estará aí conosco na live. O Lê Zanardi aí também, ó, que estudou comigo na faculdade também. Um grande abraço, Lê. Opa! Esse aí era parceiraço. Então, Lê, e da onde surgiu a ideia, você já disse. E como que foi chegar a pensar e escrever mesmo e botar em prática? Então, primeiro em 2012 a gente tinha feito o documentário. Surgiu essa ideia e tudo mais, a gente fez o documentário. Inclusive, para quem não sabe, o documentário ele está no YouTube como o Futebol Nacional Atlético Clube. Ele está dividido em duas partes, porque na época
a gente não conseguia colocar um filme inteiro, né? Ele tem quase 24 minutos e Nossa. alguns segundos, né? E aí a gente lançou ele para o YouTube. E nesse mesmo ano, Dodô, o presidente, aliás, o vice-presidente, que inclusive está nos acompanhando, que é o Edson Galo, e aliás, um abraço para ele, ele tinha convidado eu e o Paulo para a gente fazer o livro do Nacional, né? Aham. Ele tinha dado carta branca para a gente e tudo mais. Aí nesse processo, eu e o Paulo, o vulgo Paulão, a gente começou a lapidar as ideias e tudo mais, só que infelizmente o Paulo acabou saindo fora do projeto por questões pessoais, né? Aham. E aí eu fui fazer outras coisas da minha vida, eu precisava reerguer a minha carreira no jornalismo, né? Acabei trabalhando em alguns segmentos da área da comunicação, né? E em 2017, depois que eu fiz a pós com você lá na Embi Morumbi, com o Marcelo, que está aí nos acompanhando, que foi um dos nossos professores de jornalismo esportivo, né? Sim. Ele e tantos outros, a gente tinha terminado um trabalho em conjunto, né? Eu, você e o nosso amigo Fernando. Aham. E daí, assim, quando eu terminei, eu pensei, puxa, agora seria interessante voltar a escrever o livro do Nacional, quer dizer, voltar ao projeto que a gente tinha engavetado, né? Uhum. Então, eu acabei partindo sozinho para essa jornada. E aí, em 2017, eu comecei a ir atrás dos contatos, comecei a lapidar as ideias do que eu gostaria que tivesse no livro, né? Uhum. E só que nisso eu tive um baita de um baque, cara, porque o Paulo, ele acabou falecendo. Ele sofreu acho que 2 AVC, se eu não me engano, e acabou falecendo. E eu resolvi dedicar a obra para ele, pro meu amigo, né? Aliás, Entendi. não só para ele, como também para o John Mills, que também que teve um papel muito determinante para o contexto histórico que o meu livro levou para poder trazer, principalmente os fatos históricos da SPR e do Charles Miller, né? Aham. Então eu dediquei para essas duas pessoas. E daí nisso eu comecei a entrar em contato com jornalistas, com ex-jogadores, inclusive um deles que ficou bastante amigo meu, que foi o Índio, que jogou no Santos. Teve também o Magrão, que foi o goleiro do Sport, que deu entrevista para mim, né? E outros tantos também, como o Cacau, teve o Caê, que jogou no Palmeiras também, Uhum. o Zé Carlos, da Copa de 98. E de jornalista a gente teve o Milton Neves, o Celso Zelt, o Odir Cunha, né? E o Luiz Ademar também. E então, assim, a obra que eu fiz foi justamente para poder contextualizar o leitor que ele não estaria vendo apenas um livro sobre futebol, porque não é apenas futebol que eu trato. Eu trato não só do futebol como história de um clube, a história de uma cidade que nasceu com uma ferrovia, né? Ou seja, São Paulo, a cidade de São Paulo, ela nasceu industrialmente e comercialmente falando através dessa ferrovia, da companhia ferroviária, Aham. porque justamente o, a extração de minérios como, por exemplo, o café, né, que era uma das nossas grandes riquezas e potências da nossa economia, e sempre foi, né, ele era justamente levado pela companhia ferroviária, né, Sim. Sim. pelos bondes da SPR, né. E aí a SPR, né, para quem não sabe, é o São Paulo Railway, ela constituiu alguns grêmios esportivos em algumas cidades onde ela tinha estação. E dentro do Uhum. livro eu abordo justamente isso. Uma das cidades, inclusive, foi Paranapiacaba, que fica no distrito de Santo André. Lá encontra-se o Serrano. O Serrano, ele era como se fosse, não um clube exatamente, mas existia um campo de futebol, né? Para quem conhece, sabe que lá tem a Vila Inglesa. E nessa Uhum. Vila Inglesa tinha os funcionários que ficavam lá hospedados, né? Ou seja, alojados. Então lá eu trago nesse livro que eu fiz sobre os relatos que muitos funcionários tiveram, ou quem jogou por lá,
sabe o quanto que era difícil por conta da neblina, né? A serradinha, o cerrado, né, aliás, né, que dificultava muito as coisas, ou seja, quando alguém chutava a bola, não sabia onde estava depois, a bola passava perto do gol, o pessoal gritava gol. Desce aquele bicão pra cima lá, cadê a bola? Ninguém Se cair atrás do gol, que não tinha nem rede, cara, o pessoal já gritava gol, tá validado então beleza. Valia tudo, né? Sim. Exatamente. E aí, fora isso, eu trago também o desenvolvimento do SPR, aliás, a trajetória do SPR como time de futebol dentro do Campeonato Paulista. Porque o que acontece? Ele foi fundado como um clube em 1919, apesar da primeira partida ter sido em 1895 com o Charles Miller, né? Aquilo foi, de fato, a primeira partida organizada, que até então antes era só manifestações do futebol, né? E muitos estudiosos acreditam que o futebol aqui no Brasil veio antes do Charles Miller. Mas o que é comprovado até hoje é que o Charles Miller trouxe de forma organizada o futebol naquele dia. E aí o SPR acabou dando continuidade, né? Acabou levando o legado do futebol e tinha como uma de suas sedes a Estação da Luz. A Estação da Luz foi a sede não só da ferrovia, como também foi a sede do time, né? O Jair Pisserni, que também foi um dos entrevistados, e aliás, tem um capítulo que fala dele, do Rubens Minelli e também do Carboni, que são três figuras assim emblemáticas, que talvez as mais emblemáticas assim no sentido de técnico ou jogador da história do clube. O Jair Pisserni, ele fala que ele chegou a receber honorários pela Estação da Luz, isso nos anos 80. Ou seja, a Estação da Luz, só para contextualizar melhor, ela foi a sede da Companhia Ferroviária. Isso até 1946. Foi quando o governo, ele vendo que já havia acabado a concessão ferroviária de 90 anos, acabou encampando a ferrovia, né? Ou seja, a ferrovia acabou passando de volta para as mãos do governo. E a empresa, que era a SPR, acabou perdendo seu direito, claro, depois dessa concessão. E a diretoria do clube já não tinha muito porquê de continuar com o nome SPR, São Paulo Railway. E aí foi feito um consenso, né, uma assembleia, para decidir um nome para o time. E daí, por isso, acabou surgindo o Nacional, justamente por quê? Porque era um time que queria abraçar quem estivesse chegando na cidade de São Paulo, ou seja, as pessoas de fora de São Paulo, ou fora até do próprio estado do Brasil mesmo, que não tinham um clube para torcer, poderiam torcer para o Nacional, porque era um nome que justamente representava a pátria brasileira, né, o Nacional. Teve, claro, outros nomes em pauta, né, que foram Bandeirantes, Ferroviário, mas o Nacional acabou ganhando e acabou ficando Nacional. E é um fato curioso porque em 1947, um ano depois do Nacional ser considerado assim, tem um jogo contra o Flamengo no Pacaembu, que no primeiro tempo o SPR ele surge como SPR mesmo, e no segundo tempo ele volta como Nacional, ou seja, esse é o nascimento do Nacional. E é interessante porque a imprensa na época, a imprensa esportiva da época, o jornal A Gazeta Esportiva, fez uma grande cobertura, né? E eu trouxe isso no livro também, eu achei muito bacana. O jogo acabou terminando 5-3 pro Flamengo, né? Mas assim, o que foi repercutido na época foi a grande festa que as pessoas fizeram na arquibancada, torcedores de outras equipes que vieram justamente para poder prestigiar esse momento que foi marcante para a história do clube, né? Sim, e de todas essas histórias que você tem, assim, teve alguns fatos que foram engraçados, Lê? Tipo assim, que você passou na construção do livro de situação, assim, cômica, assim, ou com o jogador, ou às vezes com o próprio jornalista mesmo? Eu acho que assim, eu acho que cômica, eu acho que a melhor de todas foi a entrevista com o Índio, que inclusive eu fiz com ele na época. A gente foi para uma padaria
E eu tava com meu pai nesse dia, porque meu pai é santista, pouco, né? Sim. E aí, e aí a gente foi entrevistar o Índio e tudo mais, e, cara, você rachava o bico quando ele começava a contar sobre a época que ele estava jogando no Nacional, isso em 88, né, na Copa São Paulo, e daí ele começa a contar que ele tinha recebido a proposta do Santos, mas que isso, o que aconteceu? Ele estava com uma outra pessoa chamada Seu Zequinha, que acompanhou ele lá em Santos, e ele ficou quase o dia todo esperando e tudo mais. E ele já estava fulo da vida, porque ninguém do Santos chegava para poder recepcionar ele. Já era quase de noite. E aí o seu Zequinha, segundo ele, falava: Ó, vamos embora, né, Índio? Né? Vamos voltar para São Paulo, continua lá no Nacional mesmo, que tá tudo bem. Para que você vai largar o Nacional, sabe? Para ir para o Santos, se nem é garantia e tudo mais. E ele bateu o pé, continuou, até que chegou o pessoal do Santos. E uma das primeiras propostas de contrato para ele, ele chegou a ficar meio receoso, assim, não, que isso, não vou aceitar e tudo mais, mas no fim acabou se tornando parte da história santista e sendo um dos grandes laterais que passou pela história do Peixe, né? Fora o Índio, eu acho que assim de curioso também foi na época que eu entrevistei o Terrão. O Terrão, antes de entrevistar ele para o livro, eu entrevistei ele para o documentário. E foi engraçado porque eu encontrei ele a primeira vez em Sumaré, cara. Sumaré, no interior de São Paulo, numa mesa de bar. E o Terrão era engraçado porque muita gente falava que o Terrão ele sempre foi um grande jogador, artilheiro e tudo mais, isso nos anos 2000 do Nacional. Ele teve passagem pelo Nacional e outros times aqui do Brasil, pela Grécia também, que inclusive foi um fato curioso que quando ele chegou na Grécia, ele não estava muito bem ambientado com o time, com a cultura, né, grega, né? Uhum. E ele dizia pro agente dele que ele tinha vontade de vir embora para São Paulo para voltar a comer feijão. E era isso que ele sempre falava, né? A E saudade aí, era para comer feijão. eu não sei se era para comer feijão ou se era para tomar uma cerveja, porque quando eu encontrei com ele, ele tava tomando cerveja, né? Já tava ele e o Marília, né? Não sei se você chegou a conhecer o Marília, zagueiro. Conheci. Acho que ele passou pelo Corinthians também, eu acabei entrevistando ele na época. E ele é uma puta de uma figura bacana, assim, foi bem gente boa. Mas eu acho que, assim, um cara muito emblemático e curioso também foi o Mil. O Mil, todo mundo falava assim, poxa, mas o Mil, né? O artilheiro que sumiu. O Mil, para quem não sabe, na Copa São Paulo de 88, quando o Nacional foi bicampeão, ele foi o artilheiro do Nacional e da competição. E ele marcou gol contra o América de São José do Rio Preto na final e tudo mais, tem até foto dele. E muita gente lá do Nacional me falava, pô, mas você não vai entrevistar o Mil, não sei o que, tal. E aí, não sei, aí eu tava já fechando, assim, as entrevistas e tudo mais, e aí teve um dia que eu tava meio encucado e pensando, puta, mas será que eu não vou conseguir entrevistar esse cara? Daí, assim, eu comecei a vasculhar o que tinha na internet sobre ele. A última matéria que eu tinha dele foi de 99, lá da Folha de São Paulo, que ele tava pedindo socorro porque ele tava com processo de pensão alimentícia, ex-mulher e tudo mais. Então ele já estava assim, para lá de Bagdá na carreira esportiva, né? E aí eu achei ele da seguinte forma: eu acabei pegando o nome dele completo naquelas fichas de jogadores, e daí eu vasculhei na internet e eu achei uma mensagem da esposa dele, né? Nossa, cara. Que é a Elaine Miguel. E aí, através dela, eu acabei jogando no Face, consegui achar ela e consegui automaticamente e consequentemente achar o Mil, né? E o Mil foi muito gente boa comigo e ficou muito feliz com o contato. E aí, até depois, quando eu mandei o livro para ele, ele fez questão de tirar uma foto com ele e tudo mais. Então, assim, foi muito gratificante, né? Sim, ter feito essa entrevista com ele, né? E dentro de todos esses que você entrevistou, tudo, né, cara? E aí é uma coisa, tipo, além de realizar um sonho, né, de fazer de escrever um livro que
no Brasil já é muito difícil, né, cara? Muito difícil, principalmente pela cultura brasileira, que não tem o hábito de ler, né, meu? Então, de saber, né, de conhecer, ainda mais hoje com as redes sociais, né, Leandro? Que hoje o pessoal, Uhum. o pessoal vai tudo lá na internet, procura, não sabe se é fake news, se não é, vai engolindo tudo de É, qualquer forma. Então, é hum, muito difícil, já é muito difícil. Mas eu acho que é um prazer enorme na hora que você acaba de escrever o livro, né, cara? E você vê ali na editora rodando, né, meu? sim, com certeza. Eu acho que pra mim o que foi mais assim gratificante, cara, é saber que não era só um sonho meu escrever um livro. Eu sempre quis escrever um livro, independente do tema, do que fosse. Mas eu Sim, acho que assim é gratificante saber que você ajudou um clube, ou melhor dizendo, você ajudou uma instituição, sabe? Como é o caso Nacional, que tem uma história muito importante, que tem a ver com a cidade de São Paulo e que sim. inclusive tem essa ligação com vários fatos que eu esqueci de mencionar, mas quando a Estação da Luz pegou fogo em 46, que foi a primeira vez que pegou fogo, isso antes do incêndio que aconteceu lá por volta de 2015, 2016, muito se falou disso, de que talvez poderia ter sido criminoso o incêndio. De fato, o pessoal que trabalhava na ferrovia ganhava bem, né? Sim, E sim. não queria largar o osso, né? Quem acabou endossando essa parte dessa pesquisa, no meu livro, foi o Moisés Lavander, que inclusive ele fez um livro sobre a SPR, Memórias de uma Inglesa, né? Então, assim, você mexe com uma instituição que tem um pedaço dela em várias partes de São Paulo, como é o caso da Estação da Luz. Porque, assim, se vocês Uhum, repararem bem, em alguns pontos você vai conseguir enxergar o SPR, né, a sigla, né, do SPR, né, que foi a Companhia uhum. Ferroviária. Então, assim, para mim foi muito marcante o pessoal que me atendeu lá no clube, desde a diretoria até os torcedores também, foram muito simpáticos, foram muito abertos comigo, né? Me lembro das vezes que eu cheguei aí com o pessoal da torcida da Almanac, né? Que a Almanac significa Alma Nacional, para alguns jogos do Nacional, né? E a gente ia para passar nervoso mesmo, né? Se eu tiver Principalmente. ruim, né, cara? Porra, assim, não que seja Você não tá ruim, né? Mas acostumado, assim, mas você não tá acostumado com o tipo de futebol, né? não, sim, assim, quando eu comecei a acompanhar os primeiros jogos do Nacional, eu comecei a ver que o futebol ele era além de você torcer, era uma paixão. Sim. E essa paixão é que eu quis escrever no livro através dessas histórias de vida. Uma delas, por exemplo, é a história de vida dos irmãos Marquesan. Que um deles leva o outro irmão, que é o mais velho, para o estádio do Uhum, Nacional para ver os jogos, porque é como se fosse uma terapia, sabe? Ele tem um irmão um pouco mais adoentado e ele ama o Nacional. Então, assim, uhum. ele ir aos Jogos do Nacional, para ele é muito gratificante. E fora, assim, os causos que acabaram tendo dele, entraves com a diretoria também, e todas essas coisas que eu conto no livro também, né? Então, assim, você mexe com a história dessas pessoas e mexe com a história de um clube e de uma instituição é muito importante, né? E isso foi gratificante para mim. E até brinco aí com alguns clubes que são as namoradinhas de São Paulo, né? Que é o, que é o Nacional, é o Juventus, a Portuguesa. Então Sim, são as namoradinhas, né? E o Nacional não pode deixar, porque igual a gente conta aqui, né, velho? Que como passa diversas pessoas aqui, Lê, meu, já perdi a quantia de lives que eu já fiz aí com jogadores, com ex-jogadores. Então, a maioria comenta sobre esses três clubes, cara. Que normalmente a infância ou foi no Nacional, ou foi na Portuguesa, ou foi no Juventus. E são clubes, cara, que tem uma história imensa. A galera não sabe, não nem conhece a história de quantos jogadores foram uhum, revelados por esses clubes, né, cara? E eu acredito que sim, você, quando chegou lá para fazer a história do Nacional dos 100 anos, você também
deu de impacto com isso, né? Do Sim. grande número de jogadores que passou por lá, né? Então, com relação à história, Dodô, o meu grande problema e meu grande desafio foi justamente esse. A escassez de assuntos, a De escassez. informações, né? Exatamente. É, de um histórico sobre o Nacional, sabe, na internet. Só depois só agora praticamente, né, não só com o meu livro, mas com outras pessoas que até fazem parte do Nacional, como é o caso do David Silva, que é o assessor do clube, e se ele estiver Uhum. nos assistindo, queria mandar um abraço para ele, que também me ajudou na parte da divulgação do livro. Então, assim, são muitos poucos os resquícios de história do clube, e isso acabou dificultando um pouco para mim lá no início, até antes, quando eu estava fazendo o documentário. Então, eu tive que me basear justamente através das entrevistas com as pessoas que fazem parte do Nacional, para poder contar um pouco Uhum. sobre o dia a dia do clube e tudo mais. E daí nisso, você comentando agora sobre o fato do Nacional ser uma das namoradinhas, né? E assim como o Juventus e tudo mais, a portuguesa, né? O grande problema é que o Nacional, apesar de ele estar no mesmo patamar dos três hoje em dia, né? Uhum. Uhum. É, ele sai muito em desvantagem, por quê? Porque o Juventus, ele tem um bairro, a Moca, para ele. E ele soube Sim, lapidar essa cultura moquense sim, de sim. torcer para o Juventus, o fato de ser um bairro italiano, então carrega toda a cultura italiana, o canoli e tudo mais. E o Aham. Juventus soube trabalhar muito bem a marca. A Sim, portuguesa já tem um baita de um histórico, né? sim. Você contando o fato de que ela sempre fez grandes decisões, foi campeã paulista, foi vice-brasileiro em 96 com o Grêmio, que foi campeão Uhum. brasileiro, sabe? E vai fazer 100 anos agora, né? Vai ter um livro sobre a portuguesa, né? E assim, o Nacional ele sai muito em desvantagem porque é o que eu falo, ele não soube, conforme o tempo, valorizar a sua história, as suas origens, principalmente. Porque, só para você ter uma ideia, Dodô, o Corinthians, ele nasceu da SPR. Ele veio através da SPR. Por quê? Sim. Segundo o John Mills, que foi o biógrafo do Charles Miller, teve alguns funcionários da SPR que estavam com a ideia de montar um clube, né, em São Paulo, que fosse de nome Esporte Clube Corinthians Paulista, inspirado no Corinthians Castle, da Inglaterra. Aquele que Uhum. tem a Uhum. camisa marrom e Sim, rosa, sabe, sim. dividida. Aquela camisa chocolate. E aí o Charles Miller pegou e falou, vão em frente. Então, automaticamente, ele nasceu dessa descendência inglesa europeia, o Uhum. Corinthians, né? Uhum. E, claro, né, através também do SPR. Ou seja, o SPR barra Nacional é como se fosse um primo distante do Corinthians, que chegou, inclusive, em 2009 a ajudar o Nacional durante um período muito complicado da vida do clube, porque o clube ele teve, inclusive eu até trago no livro, ele chegou a fazer uma parceria com o Corinthians, com o Sub-20, para disputar o campeonato da quarta divisão. Que assim Uhum. era algo inédito para um clube como o Nacional ter caído para a última divisão do Campeonato Paulista. E a parceria acabou não vingando muito bem, porque na época o técnico era o Vampeta, que inclusive ele chegou a dar uma entrevista para mim, e na época a parceria acabou não dando certo, houve discussões políticas, ou seja, todo aquele bastidor político que a gente sabe que existe nos clubes, né? Uhum. E acabou não dando certo essa parceria. E o Nacional teve outras parcerias também ao longo da sua existência, na época dos anos 2000, com a Euroesportes, teve bem recentemente agora com o Fernando Garcia, com a Elenco Esportes, que inclusive estava trazendo bons jogadores que iam lutar até no ano passado, no ano do centenário, para o Nacional poder voltar à primeira divisão depois de 60 anos, né? Uhum. O clube não disputa uma primeira divisão desde os anos 50, em 59, quando caiu. E assim, a gente sabe que tem todo um imbróglio político por trás disso tudo, mas eu acho que mais importante do que isso
a gente também tem que saber levar em consideração a situação do clube, que tem muitos gastos, não são poucos, né? Por exemplo, o Nacional hoje em dia ele não consegue fazer partidas à noite por conta dos refletores, então por isso tem que ser ou de dia ou de tarde, né? Lamentável, E assim, né, cara? Lamentável uma situação dessa, né? Não, completamente. E assim, e principalmente o grande problema que o Nacional e outros clubes têm é essa falta de infraestrutura e também de apoio das entidades, como é o caso da Federação Paulista, da própria CBF. A Federação Paulista, até um pouco mais, porque em 43, quando ela foi fundada, ela considerou o Nacional como, aliás, o SPR, como um dos seus clubes fundadores. Sim. E é uma temática que eu trago no livro, que ser clube fundador não tem muita necessidade, né? O seu Rubens Ribeiro, que foi da biblioteca da Federação Paulista, ele chegou a conversar comigo de que o fato de ser um clube fundador não garante nada, né? Ou seja, um clube como o Nacional, Portuguesa, Juventus e até o Jabaquara, né, lá de Santos, que foram alguns dos fundadores, eles não conseguem ter esse apoio para poder continuar sobrevivendo. Eles têm que se sobreviver por eles mesmos, né, através das poucas pessoas que ainda frequentam o clube, do pouco que ainda resta, né? Então, hoje em dia, o futebol, ele tá nesse ritmo muito mercantilizado, né? E cada vez mais que a gente vai exportando os nossos jogadores para a Europa, a gente vai perdendo cada vez mais qualidade e a gente não tem conseguido aproveitar isso, né? A reposição disso, ó, eu conversei com diversos técnicos aqui também, Lê, e eles disseram que o problema maior vem lá da base, né? Porque a base ela é feita para criar produto, não o jogador de futebol. Então, quando ele cria um produto, ele tem que ser vendido. Quando ele é vendido, ele não se preocupa em jogar. Ele não se preocupa em o que isso vai render para o Brasil, para o clube, para o futebol brasileiro. Ele se preocupa somente em exportar. E quando acontece isso, cara, o problema maior é o futebol. Porque o futebol começa a perder qualidade, você já não tem mais ídolo, você já não tem mais identidade. Você não tem mais jogador de identidade aqui no Palmeiras ainda tem o Dudu, um exemplo. No Corinthians ainda tem o Cássio. Entendeu? Mas se você puxar 10 anos atrás, você falava 7, 8 pessoas. 7, 8 jogadores. Você falava de cada clube, 5 na seleção brasileira. Então, ficou pior, né? No sentido. E também, aí eu tava conversando com o Guga, lembra do Guga do Santos, o atacante, centroavante? Numa das brincadeiras com o Guga, eu falei, cara, faz tempo que eu não vejo um centroavante igual você. O cara parou de jogar já faz muito tempo. Aí ele falou, sabe por quê? Porque hoje a preocupação é zaga, a preocupação é não tomar gol. Então o que fica em evidência fora do país são zagueiros, goleiro, lateral, volante. E é verdade, porque o que mais exporta são, né, do meio para trás. Há 10 anos atrás era do meio para frente. Eram atacantes, eram meias. Por isso que o nosso futebol ele continua nesse estado retroativo, né? Cada vez mais se importando em marcar mais, né? E deixando de aproveitar o palanque, que é o campo, para poder dar mais show, para poder trazer mais talento, para dar mais qualidade ao jogo. Muitos times que, inclusive, chegam a ser campeões de competições importantes aqui no Brasil, acabam jogando dessa forma mais recuada, acabam priorizando mais, não digo que é errado, mas priorizam mais um sistema defensivo, mais tático, do que propriamente o talento individual, né? Deixar correr o talento individual, dar show, principalmente, né? Então, ou seja, um resultado magro de 1-0 tá bom. Sim, é bom, mas é bom ganhar, mas eu acho que é tão legal pro público você poder proporcionar um espetáculo que é o futebol, né? Ontem mesmo, por exemplo, eu estava lendo
um livro do Eduardo Galeano, que foi jornalista esportivo do Uruguai e tudo mais, e ele falava o seguinte, né, que assim como o Brasil, o Uruguai também é um país que sofre muito com essa mercantilização do futebol, com essas transferências de muitos jogadores que acabam surgindo bem precoces lá no Uruguai, que tem um certo talento, e que vão embora logo para a Europa, né? E aí eles acabam ficando com as sobras, né? E então, para um mercado como o Uruguai, ou até mesmo a Argentina, o Chile, o mercado sul-americano, fora o Brasil em si, é muito empobrecido de grandes talentos, porque eles vão embora muito rápido, porque todo mundo quer ganhar, todo mundo quer, principalmente, ir para um lugar, como o caso da Europa, que no passado foi um colonizador nosso, que chegou a nos colonizar, sabe? Aqui no nosso caso do Brasil, Portugal e em outros países, enfim. Mas é basicamente isso, é uma realidade que muitos jogadores, e eu acho que ainda é comum hoje em dia de sonharem com o Real Madrid, um Barcelona, para poder jogar e ganhar dinheiro, né? Sim, sim. E até mesmo a própria torcida, os próprios torcedores e quem gosta de futebol, acaba se encantando com essa cultura europeia e passa principalmente a torcer para um Real Madrid, para um Barcelona, para um Manchester, do que propriamente até pelo seu clube de coração, ou até para um segundo clube, como é o caso do Juventus, o Nacional. Sim. Né? Que são clubes, sobretudo, formadores de jogadores, né? Sim. E que têm boas histórias para contar. É isso mesmo, velho. E ó, deixa eu te falar. E aí, né, velho? Surge o livro, faz o livro. E pós-livro, cara, como que foi a sensação aí de ter essa repercussão grande de pós-livro, de conhecer pessoas que até então eram inatingíveis, daqui a pouco vira você dando carona. Como foi viver isso daí? Para quem não sabe, eu estou falando somente, para mim, um dos maiores narradores que existiu no rádio brasileiro, chamado Osmar Santos. E o Leandro virou amigo particular de pegar em casa e levar para os eventos. Conta um pouco aí, Lê. Olha, eu vou chegar nessa parte do Osmar Santos, mas assim, quando eu tinha feito o livro, quando eu tinha terminado o livro, eu pensei, ufa, agora já acabou a pior parte. Só que a pior parte mesmo ainda estava por vir, que era a parte da divulgação. Sim. Que assim, cara, para você divulgar o seu livro na praça, se você não souber hoje em dia usar bem as redes sociais, fazer um bom merchan do seu livro, cara, não vira. Inclusive, eu já tive amigos que, inclusive, depois de mim fizeram um livro, só que pecaram muito nessa parte da divulgação. Então, assim, a divulgação é muito. Mas é muito importante e vital para você alavancar, principalmente as vendas dele. Quando eu comecei a divulgar o livro, começaram a surgir entrevistas, teve repercussão na mídia, o R7 chegou a fazer uma entrevista comigo, e até mesmo o pessoal da Globo fez uma matéria sobre o Nacional para o Bom Dia São Paulo, e na qual eu acabei aparecendo um pouco para falar sobre ter passado aquela tarde com o pessoal da reportagem da Globo foi muito bacana, né? E, ou seja, ser reconhecido por um trabalho que você fez, assim, para um clube, né? E não só para o clube, como para o futebol de São Paulo e brasileiro, né? Sim, pela história do futebol, né? Exatamente. E com o Osmar Santos, cara, foi, assim, um negócio muito louco, porque no dia que o Nacional ia fazer a assembleia dele de 100 anos, eu estava presente lá e ajudando a assessora, que era a Cristina, né? Que hoje, agora, ela está no Juventus. E, aliás, ela foi uma pessoa muito importante para mim. Ela me ajudou muito com relação lá dentro dos bastidores, para me conseguir colocar lá dentro também, principalmente com a mídia do clube, me ajudou a alavancar o livro na mídia. E esse contato da Globo foi através dela. E com o Osmar Santos, cara, o que acontece? O Osmar Santos, ele era um dos convidados para essa assembleia dos 100 anos.
E, e aí ela tava tão atarefada com as coisas que ela pegou e falou: Olê, você não quer fazer um favor pra mim? Você não quer buscar o Osmar Santos? Só faz Aí eu isso, falei, só. porra, como assim? Um dos maiores narradores do esporte brasileiro, o Osmar Santos, né? Aí, tá, beleza. Aí ela me passou o endereço e eu tava com a minha noiva, a Cláudia. E no dia que eu fui buscar o Osmar Santos, eu achei curioso, porque ele veio com maior simplicidade, já com um sorriso, sabe? Com um jeito dele. No começo ele estranhou um pouco, né? E quando eu falei pra ele que eu tinha vindo buscar ele pro evento do Nacional e tudo mais, mas aí ele acabou indo no meu poçante, né? O meu saltinha, né? Minha máquina mortífera. E daí, no meio do caminho, eu comecei a perguntar para ele sobre algumas coisas, assim. A gente passou pelo Pacaembu, aí eu falei para ele, poxa, você deve conhecer bem esse lugar, né? E aí ele, infelizmente, por conta do acidente que ele acabou sofrendo, né? Ele me respondia algumas coisas assim, relembrando principalmente as principais memórias afetivas dele, né? As principais memórias que ele tinha do Santos, do Palmeiras, né? Ele sorria toda vez que eu falava sobre, quando eu falava sobre a carreira dele. Eu tive pouco contato com ele, assim, de ficar perguntando algumas coisas. Eu fiquei um pouco receoso, não sabia se ele ia curtir ou não. Conseguiria responder, né? Sim. Não, consegui responder ele até ele conseguia, né? Do jeito dele e tudo mais. Mas assim, eu achei muito bonito o carinho que ele ainda tem pelo esporte. E assim, mesmo pelo fato de ele estar impossibilitado desde a época do acidente, ele ainda consegue nutrir um carinho muito grande pelo futebol e pela história que ele passou também, né? Então, assim, a meia hora ou quase uma hora que eu fiquei levando ele, que eu conduzi ele até o Nacional, para mim foi muito marcante, assim. Ele chegou, inclusive, a brincar com a minha noiva, sabe? Ele foi bem gente boa comigo. Então, eu tive o prazer de conhecer ele, cara. Porque assim, a gente vai crescendo, né, velho? E vai escutando os narradores, né? A juventude de hoje, né? Pega as narrações mais recentes, né? Até o Milton Leite, a maneira de brincar e tal. O Osmar Santos era o mesmo Milton Leite daquela época. Era o cara que inventava uns bordões absurdos de bons, muito carismático, era um cara tipo assim que os jogadores gostavam dele, entendeu? Então eram situações muito legais. E aí tô lá na nova arena do Palmeiras, né, cara, no Allianz Parque. E logo no início, assim, aí o Palmeiras resolveu fazer uma reforma na área de imprensa. E justamente num Corinthians e Palmeiras, e eu estava presente lá. Cara, daqui a pouco, né, meu, pessoal, uma novidade, ninguém sabia daquilo, a imprensa inteira não sabia, né, que a homenagem era pro Osmar Santos e que a área de imprensa do Allianz Parque levaria o nome Osmar Santos, entendeu? E aí colocaram a placa lá, meu, ele foi com o Oscar Ulisses, cara, coisa de doido, cara, coisa de doido, coisa de doido. E é engraçado que, assim, quando eu avistei ele a primeira vez, e até quando eu levei ele até o Nacional, ele sempre se mostrou uma pessoa simples, uma pessoa gentil, uma pessoa que não estava medindo você dos pés à cabeça, muito pelo contrário, uma pessoa humilde. E quando ele chegou lá no Nacional, o pessoal fez um grande alvoroço por ele, sabe? E para mim, eu me senti muito feliz por ter feito o translado dele, sabe? Para mim foi muito gratificante porque ele é uma marca, ele é uma figura muito carismática dentro do futebol e muita gente, evidentemente, claro, gosta muito dele, nutre um carinho muito grande, mesmo porque ele marcou épocas, né? Então, desde os bordões dele, né? Pimba na gorduchinha, enfim. Um animal, garotinho! Então, assim, exatamente.
Então, assim, foi muito gratificante ter feito isso por ele, né? Verdade. Cara, infelizmente tá se acabando a nossa live, velho. Faz uma hora que nós estamos aqui no Poxa. bate-papo. Passa muito rápido. Mas primeiramente, ó, deixa eu só mostrar aqui, ó. Pra quem não sabe, o livro tá aqui, ó. Tá? E ó, tem um detalhe. Tem um detalhe, galera. A partir de hoje à noite, vou mudar, vou colocar amanhã cedo, viu, Leandro? A partir de amanhã cedo, Beleza. vai começar uma promoção aí de ganhar um livro. Vai estar aí nas nossas redes sociais aí para você invadir aí e participar para ganhar o livro do Leandro autografado aí, nacional, nos trilhos do futebol brasileiro. Lê, queria te agradecer imensamente, meu irmão. É um prazer imenso te receber, cara, para você contar um pouco aí da sua história, um pouco do seu livro. Cara, primeiramente, você sabe a gratidão e a irmandade que a gente tem, que a gente criou. Queria te agradecer mesmo de coração. Para mim é um prazer enorme estar recebendo você aqui para falar de um livro, cara, de um filho, para falar dessa história do Nacional de 100 anos. Queria te agradecer mesmo imensamente. E assim que passar essa pandemia, com certeza nós vamos se reunir aí os resenhas. Com certeza, a gente precisa reunir a galera da época da pós, né? E para mim é que foi sem dúvida muito prazeroso estar aí com você, com o pessoal aí do Hora H Sport que está acompanhando a gente também. E dizer que assim é um filho que surgiu através de um sonho, né? Eu não gostaria de dizer isso porque é clichê, né? Dizer que nunca perca os seus sonhos, nada disso. Mas eu acho que a gente tem que, sabe, Dodô, a gente tem que batalhar por aquilo que a gente acredita. Quando eu lancei o livro, por exemplo, eu estava tendo dificuldade principalmente de achar uma editora e de como divulgar ele. Mas foi aquilo, através de você ir atrás das pessoas certas, de você perguntar, sabe? Perguntar não ofende, né? Inclusive, é uma das frases do jornalismo. Eu consegui alavancar esse projeto e para mim foi, sem sombra de dúvida, uma grande conquista que acabou movendo muitas pessoas a participar desta obra. Inclusive o Mauro Betting, que acabou fazendo o prefácio do livro, né? O Mauro, ele fez em menos de um dia o prefácio, cara. Eu só passei o que ia ter no livro, ele fez em um dia o prefácio, cara. E aí depois eu marquei um café com ele e tudo mais. Vi que ele dá 3 de mim, assim, de altura, né? Então, pra mim, assim, foi muito bacana esse contato e eu quero continuar nessa seara, né, do mercado literário, que ainda é muito pequeno em vista de outros mercados e até mesmo em vista da crise que a gente está presenciando também dentro da leitura, né? No caso, muitas editoras, quer dizer, muitas editoras não, muitas livrarias fechando as portas, como é o caso da Saraiva, a Cultura, sabe? Por conta também da nossa cultura de não ser muito ligado a pesquisar a nossa própria história, principalmente, a ler, sim, né? Sim. Então, assim, ter navegado nesse mar aí e ter principalmente andado nesses trilhos foi, sem dúvida, um desafio muito prazeroso e eu quero continuar com futuras obras agora, né? Vamos ver o que nos espera aí nessa jornada, né? Com certeza, meu irmão. Você vai ter o sucesso de sempre. Quero te agradecer mais uma vez. Um grande abraço, meu irmão. Fica com Deus, tá? Vou encerrar porque senão daqui a pouco o Instagram fecha na nossa cara. Tá certo, então, gente. Muito obrigado aí, viu? Grande abraço, meu irmão. Valeu. Obrigadão, viu, Dodô? Obrigado, nós. Um abraço. Um abraço.